voltamos. E agora nós vamos receber a psicóloga, a doutora Olga Tessari, e a gente vai falar de um assunto super sério. Doutora, seja muito, muito, muito bem-vinda. Ela é uma querida. Obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. É sempre bom estar aqui e poder levar informações e conhecimento para as pessoas. Agradeço muito o convite. Obrigada. Obrigada, doutora. mesmo. E a semana passada, a namorada do ator Jim Carrey, ela tirou a própria vida, né? Porque eles terminaram o relacionamento e tal. Isso realmente é muito triste. E o que faz, doutora? A pessoa tirar a própria vida em nome desse amor, não sei se é platônico, amor obsessivo. É amor mesmo? Será que é amor? Na verdade, não é amor, né? Exato. Porque a pessoa que perde alguém querido, quando termina um relacionamento, por que a pessoa se mata? Porque, para ela vivia em função dessa pessoa. Então, se uma pessoa abre mão da vida dela para viver em função de alguém, então, eu vou largando minhas amigas, eu vou largando meu trabalho, minhas atividades, para viver em função de um homem. Se esse homem vai embora da minha vida, o que é a minha vida? Não é nada. Eu sinto um vazio tão profundo, tão terrível, que eu acabo provocando a morte. Por quê? Porque eu não aguento a dor. Então, o que é o suicídio? Na verdade, é quando você não aguenta mais a dor que você está sentindo. E por mais que você tente agir para acabar com essa dor, você não consegue acabar com ela. Então, você imagina assim, não vai ter jeito, ele não vai voltar, eu não vou conseguir seguir adiante, então eu prefiro acabar com a minha vida. Porque vai ser uma vida de sofrimento, eu vou passar o resto dos meus dias sofrendo e eu não quero isso, então eu vou acabar com a vida. Então, na verdade, quando a pessoa se mata, né? Ela é porque ela não aguenta mais sofrer. A verdade é essa. Não é covardia, não é nada disso. É simplesmente um pedido de socorro, digamos, eu não aguento mais, eu quero ir embora. Eu não estou mais suportando viver essa vida que eu estou vivendo. Então, existe o suicídio por conta de um amor, né? Então, as mulheres, ainda bem que isso está se tornando cada vez mais raro. Mas até há pouco tempo atrás, as mulheres realmente eram dependentes dos homens, financeiramente, inclusive, né? É verdade. A mulher não trabalhava fora. Então, o que acontece? A mulher vivia em função desse homem. Se esse homem, de repente, dissesse para ela, eu vou embora, e agora? Eu vou fazer o quê da minha vida? Ouvidos céus, pois é, o que eu vou fazer da minha vida, dependendo da idade que eu tenho, o que eu vou fazer? Nada. Né? E sem contar que a sociedade antigamente era muito cruel machista, também. Exato. Né? Ela dizia para você, você é separada, você não pode conviver em sociedade, você está excluída. Então, olha que sofrimento. Né? E essa dependência financeira também pode se tornar uma dependência emocional. Né? Então, as pessoas que se apaixonam, que abrem mão da sua vida por outros, elas acabam, digamos, dependendo dessa dependência que elas têm, elas podem chegar ao suicídio, sim. Doutora, uma pergunta. O suicídio é um pedido de socorro que não foi ouvido. Sim. Porque, no caso dessa menina que ela se suicidou, ela nem deu indícios. Como que a gente consegue detectar para, de repente, um familiar que tem um caso? Porque os casos que eu conheço 2 casos, e a gente nem imaginava. Sim. Como que funciona isso? Porque a pessoa, ela consegue disfarçar de tal maneira, às vezes parece estar tão bem, tão feliz, e no final ela está com essa dor tão intensa, ela está tão infeliz, e de repente ela comete o suicídio. Você disse muito bem, ela disfarça bem. Né? Assim, aqui fora ela está aparentemente bem, aparentemente tranquila, mas aqui dentro é um sofrimento enorme. Então, muitas vezes ela prefere não alardear que ela pretende se matar, justamente por quê? Porque ela sabe que as pessoas vão fazer de tudo para evitar que ela faça isso. Então, digamos, se eu disser para alguém, eu vou me matar, é óbvio que essa pessoa vai ficar me vigiando o tempo todo, vai me seguir em todos os passos, vai me controlar a minha vida, e aí eu não vou mais conseguir me matar. Então, a pessoa, ela decidiu que ela não quer mais viver mesmo. Exatamente, ela decide que não quer mais viver. E tem a pessoa que ela planeja, assim como, né, a gente estava falando, mas existe que tem esse suicídio que é impulsivo. Qual que é a diferença? Não existe diferença, vamos dizer assim. O que existe é a intensidade da dor. Então, aquela pessoa que tem essa atitude impulsiva é porque ela está sentindo tanta dor, é uma dor tão grande, que ela fala, é agora ou nunca. Eu preciso acabar com essa dor agora, já. E já a pessoa que está
planejando um suicídio, ela já sente a dor, ela já sabe que ela vai morrer, mas ela quer fazer todo um ritual para que isso aconteça. Né? Então, eu tenho vários casos, inclusive, de colegas de faculdade, né, que estudavam a morte. Então, indícios, você falou. Ele estudava a morte. Mas a morte é um tema recorrente dentro da psicologia. Então, você jamais iria imaginar que ele estava estudando a morte porque ele pretendia se matar. E logo que nós nos formamos, ele se matou, né? Coisa de 1 mês, 2 meses depois. E ele não tinha nenhum indício, porque é um problema psíquico. A Sim. pessoa, porque no caso dele, ele demonstrava de alguma forma, sei lá. Não demonstrava. Tirando a questão do estudo sobre a morte, nada. Ele normal, era alegre, divertido, brincalhão, enfim. Ele não dava nenhum indício. O que acontece, muitas vezes, é que a pessoa que pretende acabar com a sua vida, ela tem um histórico de sofrimento. Claro. Então, ela pode estar passando por uma depressão profunda. Né? E as pessoas que sofrem com depressão, elas são sérias candidatas ao suicídio. Por quê? Justamente porque elas pensam assim, não tem jeito, eu vou continuar sofrendo essa dor o resto da minha vida, então eu quero morrer. Claro. É mais fácil, né? Não que ela queira a morte, ela quer acabar com o sofrimento. E existe uma predisposição genética, doutora Olga? Ainda não tem nenhum estudo conclusivo sobre isso, né? Mas o que eu observo, o que se observa na ciência, é que famílias... Então, por exemplo, se a sua mãe é depressiva, você corre o risco de ser depressiva também. Não por uma questão genética, mas mais por uma questão ambiental, de aprender a lidar com as coisas do dia a dia exatamente como a sua mãe lida. Porque, na verdade, o que é a depressão? Né? Ela é consequência de uma ansiedade elevada, ela é consequência da maneira como você lida com os problemas do seu dia a dia. Então, você está diante de um evento, por exemplo, você pode ficar nervosa diante do evento e uma outra pessoa pode olhar e não sentir nada e não ter nenhuma reação. Então, é a maneira como você age e reage diante das situações que faz com que você provoque uma elevação da ansiedade e, a partir daí, essa ansiedade se mantendo por muito tempo pode desencadear a depressão, que precisa de tratamento médico e psicológico, os dois em conjunto para realmente resolver o problema. E se resolve o problema, por exemplo, se você já existe algum caso que a senhora tratou da pessoa confessar que tinha o desejo, ou teve o desejo, e com o tratamento ela desistiu dessa ideia? É muito comum isso acontecer, é muito trabalho. comum. E, assim, é uma alegria imensa você saber que você salvou a vida imagino. de alguém, né? Porque a pessoa vai te confessar isso mais para frente. Porque o que acontece? A pessoa que está sofrendo com a depressão, ela acha que não adianta. Não adianta fazer tratamento, não adianta fazer nada, porque não vai dar em nada. Mas aí a família insiste, a família briga, aí a pessoa vem para o tratamento. Cuida, né? Conforme ela vai se tratando e ela vai melhorando, aí ela confessa. Que ela tentou se matar, que ela já estava planejando, mas que com o tratamento ela começou a ver a luz no fim do túnel, que os depressivos não conseguem ver. E geralmente, a senhora estava falando que hoje não mais, mas são as mulheres que cometem mais o suicídio do que os homens? As pesquisas dizem, que é mais ou menos semelhante. Até há pouco tempo atrás, como a carga era sobre o homem, era muito comum o homem se matar até mais do que a mulher, por conta das cobranças sociais que ele vivia. Mas hoje em dia está mais ou menos no mesmo nível. Agora, é interessante colocar que o maior índice de suicídio acontece entre jovens de 15 a 29 anos. E que no Brasil, segundo o DataSUS, se eu não me engano, no ano de 2012, nós tivemos cerca de 80 mil suicídios registrados. Mas existe um estudo que mostra que tem mais 30% além disso. É muito. É muita gente. E não é tão divulgado, né? E não é divulgado. Infelizmente, não é. É como se fosse um tabu esse tema. Ninguém aborda, né? A gente estava estudando, é um assunto super velado, né? Sim. E hoje a gente vê jovens que dirigem alcoolizados em alta velocidade, doutora. Isso você acredita que é um ato suicida?
No caso dos jovens, não, né? Não. Eles querem mostrar poder, querem mostrar que eles são ótimos, maravilhosos, que eles têm seus carrões, para as meninas babarem, né? Falar, ai, que lindo. Então, é mais uma questão de imposição mesmo dessa época da vida que eles estão vivendo. E por incrível que pareça, os acidentes de trânsito são os que mais matam jovens no Brasil. Em segundo lugar é o suicídio. E em terceiro lugar é o HIV e outras doenças. Olha que Muito interessante. sério. Nossa. É muito sério esse assunto. Doutora, como a senhora iniciou o programa falando da questão do amor. As pessoas hoje, elas matam por amor, elas fazem muitas barbaridades por conta desse amor. Distorcido. Distorcido, né? Não é amor. Distorcido. Como que a gente consegue? Eu conheço uma pessoa que ela tá com esse problema. Ela abriu mão da vida em função desse amor. Então, assim, ela mudou de trabalho por conta desse amor que não é correspondido. Não? Não é correspondido, que é o mais sério. E a gente vê que os casos de suicídios que a gente tem visto ultimamente, geralmente que envolve a mulher, tem a ver com essa questão das pessoas. Então, essa questão do amor é um amor invertido, né? Como que a gente consegue colocar na cabeça dessa pessoa que ela tem que se amar antes, né? Porque quando a pessoa ama a esse ponto é porque ela não se ama. É verdade, é verdade. Na verdade, o que acontece? Essa mulher, ela está totalmente equivocada. Esse exemplo que você colocou é muito interessante. Por quê? Primeiro, de que adianta você querer investir numa pessoa que não quer nada com você? Já começa aí. É sofrimento na certa. Sim. Começa por aí, está errado. Só que, infelizmente, nós acreditamos, né, nós mulheres principalmente, acreditamos que nós vamos encontrar o nosso príncipe encantado. Ele está aqui idealizado na nossa mente. E aí, quando eu vejo um homem que é parecido com o príncipe, é ele e tem que ser ele. E põe toda a expectativa em cima Coloca toda a expectativa em cima dele. Porque, assim, a gente vê novelas, filmes, essas coisas de Hollywood, é tudo tão incrível, tudo tão perfeito, e quando a gente traz para a nossa realidade, Todo mundo tem seus não existe qualidades. esse príncipe não é tão Sim. perfeito, e aí a pessoa que não tem uma autoestima, acho que boa, ela acaba se culpando, né? Ela acaba jogando sobre ela todo o problema. É verdade. Até porque, né, a pessoa que tem uma baixa autoestima, ela não só nos relacionamentos, mas quem tem a baixa autoestima, ela precisa se sentir amada pelo outro. Então, ela tenta agradar as outras pessoas, ela tenta fazer tudo para os outros, para as pessoas dizerem que a amam. Né? Então, no caso do homem, né, ela cisma que aquele sujeito é o homem da vida dela. Exatamente isso. Ela cisma, exatamente isso. Ela cisma que aquele é o homem da vida dela e ele tem que viver a vida dela, ele tem que casar com ela e ela sonha E ela não se se põe nos conforma. planos dele. Sim, ela não for se conforma. ele. Agora, o pior de tudo é que nós temos hoje uma geração de meninas aí muito mimadas, muito paparicadas pelos seus pais, que acreditam que podem conseguir tudo aquilo que elas E querem. nunca ouviram o não, né? Pais, vamos falar Exatamente. não Vamos falar não pros seus isso filhos. Faz parte, Por né? quê? Porque a pior coisa do mundo é você ouvir um não lá fora, dói mais. É mais Exato. fácil aprender o não dentro de casa do que lá fora. Exato. E no caso dessa mulher, se ela vai gastar toda a energia dela investindo nesse homem, investindo, e ele dizendo não, não, não. O dia que ela descobrir que esse homem não quer nada com ela, anos se passaram, a vida dela passou, o mundo passou, ela já envelheceu, está cheia de rugas, deixou uma série de oportunidades para trás, É verdade. e aí ela Acha de repente, que o suicídio é a saída, porque É a agora saída. ela se dá conta que perdeu todo o tempo. Agora, contrapartida. Eu estava estudando para essa pauta sobre os casos mais conhecidos de suicídio. O ator Valmor Chagas. Eu estava até comentando com a Dani a antes. Eu gente falei, tá como conversando. pode? Porque era um super ator, bem sucedido, 82 anos, se não me engano, com a vida estabilizada. E ele cometeu suicídio. Eu fico questionando, meu Deus, por quê? Por quê? Por quê? O que será que passa na cabeça de uma pessoa como ele, bem no sucedido? caso dele, se eu não me engano, ele estava sofrendo com algumas doenças, limitações físicas, e eu acho que ele não estava conseguindo lidar com tudo isso. Suportar a dor, né? Porque é muito comum também o suicídio acontecer em idosos acima de 70 anos.
Né? Justamente Olha por que quê? Porque você tem toda uma vitalidade, uma vida toda de sucesso, de carreira, de coisas boas, e de repente o seu corpo já não mais te acompanha, e de repente você percebe que com o passar dos dias a coisa só tende a piorar. Então, muitas vezes você fala, para evitar todo esse sofrimento que eu vou ter até a morte, eu prefiro acabar por aqui. Sem contar Meu que no Deus. Brasil, infelizmente, né, os idosos não são tão aceitos assim como é no Não. Japão, que eles são Cuidados, super né? valorizados. Isso é um erro terrível, né? E a população brasileira caminha para a terceira idade. Né? Exatamente. Infelizmente, não existem programas, não existe valorização. Exato. E isso faz com que os idosos se sintam cada vez mais marginalizados, e na medida que eles são marginalizados e que eles percebem que eles não vão melhorar de jeito algum, a tendência é o quê? É provocar o suicídio. Doutora, as maiores taxas de suicídio são de países ateus. Isso é muito preocupante, né? Como a Lituânia, a Rússia, a China. Até que ponto a religião pode influenciar ou não? Porque a religião a gente sabe que é contra, quase que a maioria, né? Sim. E ela pode causar, blindar realmente esse ato. Na verdade, a religião, né, a maioria das religiões, não sei se todas, porque eu não conheço todas, mas as mais comuns, elas realmente rejeitam o suicídio. Né? E outra, existe uma história, você não morre aqui, você encerra a sua vida na Terra e você vai viver a sua vida em uma outra dimensão, aí de acordo com cada religião, você vai ter uma continuação da sua vida. E você vai ser cobrado por essa atitude lá nessa continuação. Então, por isso, muitas vezes, a pessoa que é religiosa, por medo do que possa vir a acontecer depois da morte, ela prefere não morrer. Então, ela muitas vezes tem uma vida meio de zumbi, vamos dizer assim. Ela vai levando a vida dela. Ela não né? vive. Ela não vive, mas ela também não provoca o suicídio justamente por medo das sanções que ela pode vir a ter depois que ela morrer. Né? No encontro dela com Deus, enfim, com o Deus da religião dela. Ou seja, vamos se amar mais uma vez, né? Se encontrar, e se estiver Sim. doendo, se tiver algum tipo de dor, ou física, ou Pede ajuda. emocional, peça ajuda, principalmente a uma profissional, como a Sim. doutora Olga. E, doutora, fala um pouquinho sobre os seus livros, que essa mulher é demais. Eu tenho 2 livros editados, um se chama Amor versus Dor, Caminhos para um Relacionamento Feliz, que trata justamente desde o início, quando você vai procurar alguém para se relacionar, até a relação em si, e como agir para que essa relação continue pela vida fora. E tenho também o Dirija Sua Vida Sem Medo, que é um livro que fala exatamente sobre os medos que paralisam a vida das pessoas, que impedem que elas tenham uma vida plena e feliz. Nossa, 2 livros incríveis. Quero Vamos ler os ler, vamos 2. ler. Infelizmente, eu acabei não trazendo os livros, mas eles estão à venda exclusivamente no meu site. É só entrar lá. Qual que é né? o seu site? Vamos É lá, o vamos passar. www.olgatessari, com 2 s.com. Vou repetir, olgatessari.com. É um site com mais de 700 páginas, tem muitos textos, tem muitos testes. Então, a pessoa que está pensando, né, em provocar um suicídio, ou que está infeliz, ou que está depressiva, ela vai encontrar muitas informações lá no meu site, inclusive encontrar caminhos para que ela possa resolver os problemas dela. Olga, quero te agradecer imensamente Eu que a sua agradeço. presença. É sempre muito bem-vinda aqui no seu programa. Muito obrigada, foi muito Venha bom estar com sempre. vocês. Eu que agradeço a oportunidade de estar podendo levar essas informações para todo mundo, né? Porque, como vocês disseram, a questão do suicídio ainda é muito velada. Existe muito preconceito em cima disso, né? Então, se a pessoa está sofrendo, ela precisa buscar ajuda, porque existe saída, sim. Né? A Isso é única saída importante. que não tem é a Realmente, morte. depois Mas enquanto há vida, existe Existe saída, esperança. sim. É verdade. Muito obrigada. Eu que agradeço. Gente, olha, semana que vem a gente aguarda vocês na segunda-feira às 16 horas, hein? Não falte! Vem ficar com a gente novamente, não é isso, Rose? É isso aí. E o programa está terminando agora, mas ele continua nas redes sociais. Acesse lá o Facebook do programa, Seu Programa. Um beijo e até a próxima semana. Até mais. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Beijo.